Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para o 4º programa de retrospectiva do Líderes do Agro, onde, nesse programa, nós apresentaremos a visão, o pensamento estratégico dos líderes das associações de classe do agronegócio e também de grandes líderes, pensadores e formadores de opinião do setor. Esperamos que vocês gostem desse resumo. Márcio, você colocou de forma muito brilhante aí, eu diria, que o principal fator aí, às vezes, acaba sendo a vaidade ou questões políticas e não as questões efetivamente econômicas e profissionais, né? Já tem grandes cooperativas adotando esse modelo que você acabou de traçar aí de governança, né? Que você tem o conselho eleito, o presidente eleito, que cuida da estratégia e da parte política, institucional da cooperativa, e você tem um corpo de executivos contratados que tocam a operação e a gestão do negócio, né? Esse modelo é um modelo muito exitoso, que várias cooperativas já estão praticando. O que na sua visão, ele é obstáculo para ser implantado em grande parte das cooperativas? O que as outras que não fazem isso, por que elas não adotam esse sistema, na sua visão? É porque, Marcelo, tem dificuldades, nós temos dificuldades, você não consegue isso numa onda só. Por exemplo, no cooperativismo financeiro, quando o Banco Central do Brasil percebeu essa necessidade, ele baixou uma resolução que dava permissão para as cooperativas que se profissionalizavam, que se fizesse a segmentação, terem avanços, terem acesso a questões mais fáceis do que as cooperativas que não faziam a segmentação. O Banco Central, na época, era o diretor-presidente, era o Tombini, e eu lembro que isso nasceu dentro da minha sala, aqui na UCB, nessa conversa. Ele percebeu a importância dessa profissionalização para a evolução, que ele não é que ele proibiu de fazer, ele não podia proibir. O modelo estava estabelecido, que a cooperativa democraticamente escolhe o seu modelo. Mas só que ele começou a dar mais oportunidade de acesso ao mercado à cooperativa que tivesse uma gestão mais profissional. Isso eu não consigo em todos os ramos ainda, por órgão regulador. Já tentei fazer isso no crédito rural, e o sucesso disso tem sido bem claro. Mas tem alguns insucessos, Marcelo. E nós temos que lembrar, isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão a criatura começa a engolir o criador. Uhum. E o lado executivo começa a tomar conta e fica mais fácil tirar do produtor do que tirar do mercado. Então, na hora que você vê, a cooperativa está invertendo o seu papel. Então, o conselho tem que ser muito equilibrado e politicamente muito forte para segurar essa onda. Agora, o modelo, por exemplo, está acontecendo, e eu vou te dar uma referência que eu admiro demais e você conhece bem, que é o da Coamo. Uhum. A Coamo teve como presidente e executivo principal o Haroldo Galassini durante 34 anos. Uma referência de pessoa que criou essa maravilha chamada Coamo. Com certeza. Uma cooperativa que sozinha tem o PIB agrícola do Paraguai. Então, 14, 15 bilhões de reais de movimentação. Uhum. E o Galassini chegou no momento que, agora, nas eleições desse ano, ele passa a presidir o Conselho de Administração e saiu do Executivo, passando a executiva o Galiari, que, por sinal, está dando um show de movimentação, de ação, mas com equilíbrio entre a governança, a maturidade e a política do Galassini, e um jovem executivo de primeira linha, formado dentro da Coamo, preparado para isso, atuando no mercado de ação da Coamo. Então,
Aqui, sem fazer mudanças estruturais, a Coamo entrou na era da profissionalização sem que a coisa fosse muito transparente, não foi tão divulgada. E todas as cooperativas boas estão indo para isso, mesmo que sem ser parou e mudou. Ela vai acontecendo naturalmente, sabe, Marcelo? O Márcio, esse processo de geração de valor, avançar alguns degraus aí na cadeia produtiva, eu acredito que é um caminho fantástico para todas as cooperativas. Agora, precisa existir uma adaptação cultural nas cooperativas que conseguem fazer esse passo à frente na cadeia. Eu vou te dar um exemplo. Você pega uma cooperativa estritamente agropecuária, vamos dizer, uma cooperativa de leite, que origina leite, que vende ração e tal. Então, a relação dela é com o pecuarista, ela vende o leite spot, ela vende o leite a granel no caminhão, e aquilo vai para uma grande indústria, a Nestlé, a Danone e tal. Quando ele vai e faz um iogurte, ou um requeijão, ou um queijo diferenciado e tal, aí ele não tem mais commodity. Aí ele vai vender especialidades. Aí ele vai contratar rapazes e moças para ficar nas gôndolas do supermercado divulgando o produto. Aí ele vai ter que contratar um artista famoso da televisão ou do futebol para aparecer comendo aquele produto e tal, tal, tal. Eu já participei de várias reuniões em cooperativas e muitas vezes o cooperado ele não aceita esse tipo de investimento. Poxa, a margem do meu leite está muito baixa, tal, tal. Como que eu vou pagar R$1 milhão para o ator fulano de tal fazer um anúncio na televisão? Ele tem dificuldade. Então, como trabalhar essa mudança cultural para que a geração de valor dentro da cooperativa seja efetiva? Porque é outro campeonato, né, Márcio? Vender valor agregado. Sem dúvida nenhuma. E é um campeonato duro. Não, o pessoal fala, não, essa é a solução, é bom mesmo. Então, vamos fazer. Não é fácil, não. Eu, quando entrei, eu era presidente da Cocapec em Franca, e lançamos os cafés torrados e moídos para enfrentar mercado, é uma guerra. É uma guerra de mercado. Você tem que tirar alguém do mercado para você entrar. Não tem espaço vazio. Então, você tem que lutar, batalhar, perder dinheiro, chegar no final do ano no balanço, nos primeiros anos, e mostrar vermelho na torrefação, mas ser capaz de convencer o cooperado que o caminho era esse. Exatamente. Nós operamos na Cocapec, eu me lembro bem, 3 anos no vermelho na torrefação. Hoje, a torrefação na Cocapec, ela não consegue industrializar mais do que 10% da produção recebida, mas ela significa mais de 35% da receita da cooperativa. Você tem uma ideia do que é o fator agregação. E tem sido assim, isso no café. No leite, é a mesma coisa, observei isso em todos os lugares. É complexo, Marcelo, porque você tem que convencer o líder, esses líderes que nós temos que formar, eles têm que ser líderes capazes de convencer, capazes de transferir confiança para o quadro de associados e através dessa confiança, ele fazer o desenho do futuro e esses cooperados permanecerem. Por isso que eu digo sempre que o grande armazém das nossas cooperativas não é de soja, não é de milho, não é nem os cofres das cooperativas de crédito. Nosso grande armazém tem que ser o armazém da confiança. As pessoas têm que acreditarem no negócio cooperativo. A hora que acreditou, o líder faz o caminho. Ô Paulo, e o que a Andav tem feito para mostrar para a sociedade, para os governos estaduais, municipais e federais, a importância do setor? Porque é muito relevante que o nosso setor seja visto, seja respeitado pelos números que nós temos. Aí você
você mesmo falou no começo aí, é 42,5% de 110 bilhões, quer dizer, é quase 50 bi, né, de geração de negócios para a cadeia produtiva do agro produzir, ter esse êxito total aí. Os distribuidores têm um papel extremamente importante. Como fazer isso chegar em toda a sociedade, Paulo? Um dos fatores que a gente trabalha muito forte e há muitos anos é o fator de comunicação. Vou dar um exemplo para você, Marcelo. Tem até aqui, esse ano, num ano de pandemia, nós já publicamos 200 informativos. Nós já atendemos 504 chamadas para os nossos sócios. Nós estamos acompanhando 280 projetos de lei. Nós treinamos 2.091 distribuidores sócios. A Andav participa de um grupo de trabalho no MAPA. Nós temos um executivo em Brasília e, junto com toda a nossa diretoria, nós participamos de grupo de trabalho junto ao MAPA, junto à Câmara de Insumos Agrícolas, o CETIA, que está lá na liderança lá do pessoal também do MAPA. Nós participamos também de um comitê de crédito e seguro em Brasília, que é o CredSeg. Participamos também ativamente do COSAG junto à Fiesp, que fala do serviço do agronegócio. Participamos, somos sócios contribuintes da ABAG, ou seja, muitas atividades têm ocorrido. Hoje, por exemplo, nesse momento, nós estamos com o nosso corpo jurídico reunido com o secretário de Agricultura do Mato Grosso do Sul. É o 4º estado nessas últimas 2 semanas que nós estamos sentando com o secretário de Agricultura para defender a manutenção do Convênio 100. Então, Marcelo, nós estamos correndo muito e trabalhando muito com os órgãos do governo também. E, em paralelo, com todo o nosso setor de comunicação, para poder levar a mensagem correta de tudo que está sendo feito. Porque a gente vê o Brasil, que tem sido um exemplo de produção agrícola, com um problema de comunicação no exterior. A gente está tentando defender o máximo o setor, mostrando um pouco disso que a gente está fazendo no Brasil. E tem muito por ser feito ainda, né, Marcelo? É verdade, Paulo. O Paulo, você falou de Brasília, me fez lembrar uma questão. Eu também sou agrônomo, né? Eu acompanho aí os defensivos agrícolas já há 42 anos que sou formado, atuei como técnico, né, da agricultura por 21 anos e depois como gestor e agora com 21 anos como consultor. Os defensivos cada vez mais se tornam menos agressivos, todos aqueles que têm qualquer risco para o meio ambiente, para o ser humano, têm sido proibidos, né? Nós estamos vendo aí essa semana aí, foi proibido aí o paraquat, né? Era um herbicida muito utilizado aí no plantio direto, para dessecação e tal. E quando o governo se torna ágil para liberar novas moléculas ou novas misturas, tal, a imprensa cai de pau no governo porque tá liberando demais, né? E aí, quando a gente ouve a indústria fala, puxa vida, eu entro num processo desse nos Estados Unidos, na França, na Argentina, eu resolvo isso em 1, 2 anos. Aqui no Brasil demora 8 anos. Então, qual que é a sua visão sobre isso, Paulo? Tem tido evolução realmente do índice de toxicidade dos produtos? Os produtos estão mais amigáveis? Isso é falta de informação da imprensa? Como que você vê esse contexto? Porque, na minha opinião, esse processo é muito natural, é evolução, são produtos novos, coisas novas, né? Quem nunca tocou uma lavoura é que não pode dizer por que não é necessário um defensivo. Por exemplo, há um tempo atrás aí estavam essas nuvens de gafanhoto na Argentina e todo mundo morrendo de medo daquilo vir no Brasil. Quer dizer, o nuvem de gafanhoto, onde ela passa, come tudo. Quer dizer, então não adianta trazer o benzedor, não adianta trazer qualquer coisa, tem que matar os bichos, né? Então tem que usar produtos certos, que sejam adequados, vamos dizer assim, para controlar aquela determinada praga.
Como você está vendo esse contexto da evolução dos defensivos? Marcelo, o próprio Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente assumem que o Brasil precisa melhorar muito a sua comunicação lá fora. E não só lá fora, mas até mesmo internamente, né? Eu vejo numa evolução muito grande, melhoria, cada vez produtos mais seguros. Um produto não chega ao mercado de maneira aleatória. São 10, 12 anos de pesquisa, investimentos altíssimos, e a gente sabe que o que é preciso é respeitar o uso correto e seguro, as práticas de uso correto e seguro, respeitar período de carência para a colheita. Então, se a gente entrar aqui em termos técnicos, dá para transformar isso numa aula. Então, eu vejo muita melhoria, mas o nosso próprio governo assume de necessidade de melhoria na nossa comunicação. Semana passada, eu vi numa rede social um comercial no aeroporto em Paris, que falava sobre a agricultura brasileira. Então, vendendo lá fora o que é verdade da nossa agricultura. Eu queria só lembrar que nós temos no Brasil 7,5 milhões de propriedades rurais. Desses 7,5 milhões de propriedades rurais, a Andav, através da rede de distribuição, atende cerca de 48% disso. O Brasil, eu sou muito fã da Embrapa Territorial, do Dr. Evaristo Miranda, do nosso amigo Gustavo, que trabalha lá, e eu sempre carrego muita anotação do que a Embrapa Territorial nos traz. E a semana passada eu peguei uma matéria que fala que o Brasil produz alimento para 1,5 bilhão de pessoas. Será que a nossa população sabe disso, Marcelo? Se a gente levar em consideração que o Brasil tem uma população aproximada de 212 milhões de pessoas, nós estamos falando que o Brasil produz alimento para 7 vezes a população do Brasil. Será que essas pessoas que comunicam de maneira errada sabem dessa importância? A gente garante 30% da nossa taxa de matriz energética no Brasil através de madeira e carvão. Nós exportamos fibra para fazer roupa para o mundo todo, usando apenas metade das propriedades rurais brasileiras, onde mais de 218 milhões de hectares estão em preservação, em vegetação nativa no Brasil. O Brasil é hoje o país que mais produz e que mais preserva. Então, são algumas informações, Marcelo, que quando a gente vê na mídia a deturpação do nosso cenário, eu diria que é por pura ignorância daqueles que estão falando isso. Ou ignorância ou por não saber. Eu vou dar só um último exemplo para você, Marcelo. De vez em quando eu recebo uma mensagem pelo WhatsApp de algum parente meu. E ele coloca alguma dessas matérias que denigrem o nosso cenário. E ele me pergunta, isso é verdade? Porque ele não é do setor. Então, isso é muito bacana, porque acho que é o trabalho de formiguinha de cada um da gente, de nós, explicar o que está acontecendo com números. E os números estão aí para mostrar o quanto que os defensivos que estão chegam para melhorar, chegam para ter condições melhores de produção, e, infelizmente, nós temos a necessidade de comunicar muito para a gente mudar esse cenário. Ô João, o europeu, normalmente, ele ganha muito dinheiro contando histórias. E a história vai desde a história de um palácio, desde a história de um alimento, de um vinho, de um azeite, de um queijo, né, de um prato de comida num determinado restaurante e tal. E nós, brasileiros, por sermos um país mais jovem e a gente vir com uma cultura muito forte de commodity, né, que veio lá atrás do ciclo da cana-de-açúcar, depois do café, depois do gado, da soja, do milho e etc. Eu tenho dito nas minhas oportunidades que eu tenho como palestrante e também como membro de conselho de empresas, que nós precisamos começar a nos preocupar em criar histórias e criar certificações e fatos que possam engrandecer
e gerar valor aos nossos produtos já processados e tal. E eu queria citar, por exemplo, um exemplo que é muito claro lá na Borgonha, na França, né? Você tem lá um Romanée Conti que custa $5.000, 5.000 euros uma garrafa, e cerca de 5, 10 quilômetros dali, você tem produções de vinho que você compra o vinho a 5 euros uma garrafa, né? Então, por que um vinho custa 5 e o outro custa 5.000? Primeiro, que custa 5.000, deve ter tido um envelhecimento em carvalho mais prolongado, deve ter tido uma escolha das uvas mais rigorosa e tal, mas a grande diferença é a história que tem por trás daquele vinho, né? Então, por exemplo, tem uma história lá que diz que o rei Luís alguma coisa estava fragilizado, passa pela região, muito fragilizado, eles param para descansar, aí o rei toma lá esse vinho e fica revigorado, a disposição física dele fica muito boa, e ele fica encantado com o vinho, e aí ele compra 5 safras completas daquele vinho. Isso é uma história aí de 100 e tantos anos atrás. E aí, de lá para cá, esse vinho só valorizou porque começa dessa história, né? Então, por que eu estou te contando isso? Nós precisamos, aqui no Brasil, começar a criar a cultura de ter a certificação da região produtora do vinho, da região produtora do café especial, da região produtora do queijo, do azeite e assim por diante, e construir essa história e essa tradição para gerar valor para esses produtos, né? Então, você sente que o Brasil está acordando para isso, João? Olha, Marcelo, esse é um tema importantíssimo, porque tudo que a gente puder falar e contar a favor daquilo que a gente faz, né, agrega valor também. Você me fez lembrar uma história. Eu morei alguns anos no México. O México tem uma história parecidíssima com o que você falou, guardadas as devidas proporções, mas, por exemplo, um dos pratos mais valorizados da culinária mexicana é um prato que se chama mole poblano. Ele foi criado na cidade de Puebla, daí o poblano. Ele tem uma história por trás que dizem que era um convento onde um padre ia todo dia lá comer, e as freiras um dia disseram: esse padre vem todo dia comer aqui, vamos fazer uma coisa que ele não vai gostar. E misturaram um monte de coisa, chocolate, pimenta, porque o mexicano tem a culinária, usa muita pimenta, né? Então são 42 ingredientes esse produto. São 42 ingredientes. E vai desde várias sementes, gergelim, pimenta e tudo mais, né? E ele é usado com frango, com aves, né? Com carnes de aves. O México consome Peru, por exemplo, também. E o produto é espetacular, né? Espetacular. Dizem que o padre foi lá, provou e falou: mas isso aqui é uma iguaria, isso aqui é... E aí, o efeito não funcionou, o padre gostou e hoje todo mundo adora esse produto, né? Esse produto, inclusive, é exportado, ele é processado, enlatado e exportado também. E é um produto que o México consome muito. Mas você tem razão, a gente precisa realmente começar a contar essas histórias, até porque, Marcelo, tem muita gente, e infelizmente o Brasil não é livre disso também, tem muita gente que conta histórias contrárias, né? Contrárias querendo denegrir, por exemplo, o processamento de alimentos, né? Eu posso te falar uma coisa: o homem só é um homem, nós somos humanos porque aprendemos a processar alimentos. E quem está falando isso não sou eu, né? Quem está falando isso é uma neurocientista brasileira, a doutora Suzana Herculano. A doutora Suzana Herculano, ela fez uma pesquisa de vários anos, com vários achados, né, no planeta inteiro. Ela tem um livro que é bem interessante, que fala A Vantagem Humana. E o que ela conta, Marcelo, é que nós tínhamos a mesma massa. Se for fazer um resumo muito pequeno, ela tinha o livro é muito interessante, mas tentando resumir, a nossa massa encefálica, o tamanho da massa encefálica, a quantidade de neurônios que o ser humano tinha antes de processar o alimento, é muito parecido com os que tem os primatas até hoje, né? A partir do momento que nós começamos a processar o alimento, e o primeiro processamento se deu através do fogo, né, o cozimento do alimento, que deu mais segurança ao alimento e permitiu o homem conservar melhor o seu alimento. A partir daí, o
que aconteceu? A mesma quantidade de alimentos, uma vez processada, ela liberou para o corpo humano uma quantidade energética maior e melhor, inclusive mais vitaminas, mais proteínas, que o corpo não tinha condição de absorver ao consumir o mesmo alimento na forma crua, né? Então, com isso, a nossa massa encefálica cresceu e o nosso número de neurônios, as nossas redes neuroniais, né, também cresceram, a nossa quantidade de sinapse cresceu. O livro é fantástico, sabe? A doutora Suzana Herculano fez um trabalho científico brilhante que mostra como o processamento de alimentos nos fez ser humanos. Só para que você tenha uma ideia, se nós não tivéssemos processado o alimento, ou das duas uma, ou a gente teria continuado com a mesma massa encefálica que hoje tem os primatas, portanto estaríamos aí subindo em árvore até hoje, né? Ou, para ter essa massa encefálica que nós temos, nós precisaríamos estar comendo. E aí, imagina que naquela época você tinha que caçar ou colher para depois comer. Nós tínhamos que estar comendo aproximadamente 22 horas por dia, o que seria humanamente impossível, né? Por isso que o ser humano, como você precisa descansar, precisa dormir, a gente não teria essa massa encefálica, portanto, não seríamos o que somos hoje. Isso começou tudo com o processamento de alimentos. E é interessante dizer que, se eu perguntar aqui para todo mundo que está nos assistindo, quem tem agora aqui um iPhone, um aparelho, um telefone celular, um computador, nós estamos falando aqui através de aparelhos que foram desenvolvidos através de tecnologia, né? A gente reconhece, todo mundo reconhece, que a tecnologia facilitou muito a vida do homem. Na tecnologia de alimentos não poderia ser diferente. A ciência e a tecnologia de alimentos existem exatamente para favorecer a vida do homem. Isso está comprovado nesse livro da doutora Suzana, desde o primeiro processamento de alimentos que se deu lá há muitos anos. É assim, o pão, por exemplo, o pão existe há 25 mil anos, né? Então, o processamento, a manufatura de produtos alimentícios, ela existe e ela veio para permitir ser o que somos. Mas, infelizmente, Marcelo, as histórias, que você perguntou das histórias, as histórias que contam são diferentes, sabe? E hoje em dia, com as redes sociais, o que tem de fake news que se propagam aí, é um monte de gente que não conhece tecnologia de alimentos, não conhece ciência dos alimentos, se põe a... Lógico, as pessoas estão lá porque cada clique vale dinheiro, cada like vale dinheiro, as pessoas criam uma coisa e um monte de gente acredita, infelizmente, né? Infelizmente, um monte de gente acredita. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem estuda a ciência de alimentos sabe que tem muita coisa que não é verdade nesse mundo, sendo difundida por esse mundo, né? O Christian, eu estou no agronegócio já há 43 anos, né? E desde lá atrás, quando eu me formei em agronomia e comecei a trabalhar com agricultura, eu sempre ouvia das empresas do setor que o Brasil era muito burocrático e muito complexo para poder liberar novas moléculas, né? Vamos dizer assim. E se você olha lá atrás, quer dizer, os defensivos tinham um nível altíssimo de toxicidade, né, vamos dizer assim. O tempo foi passando, a tecnologia foi avançando, o nível de toxicidade foi cada vez mais sendo diminuído, os produtos foram ficando mais amigáveis ao ser humano, aos animais, ao meio ambiente e tal. E, ultimamente, a ministra Tereza Cristina, eu percebi que ela colocou um certo nível de profissionalismo e organizou isso melhor, diminuiu a burocracia, e aí os produtos começaram a ser aprovados com maior velocidade, vamos dizer assim. E isso faz com que a agricultura brasileira fique mais moderna, possa usar produtos de última geração. Esses novos produtos normalmente são menos tóxicos. Quer dizer, isso eleva o patamar da agricultura. Mas as pessoas menos avisadas ou desinformadas ou parte da imprensa começa a criticar, dizendo que está aprovando tudo, agora tudo pode, tal, tal, tal. O que nós deveríamos fazer para poder esclarecer melhor a sociedade? Assim,
Vamos ampliar aqui a discussão agora. Eu acho que um grave defeito do agro é nós conversarmos de agro para agro. Quer dizer, a gente precisa conversar com a cidade, com o urbano, com o consumidor, quer dizer, criar essa ponte, essa integração. O que falta para poder melhorar isso? Olha, essa é uma pergunta que a gente se faz, todos nós, né, da área do agronegócio, nós nos fazemos essa pergunta diariamente, porque muitas tentativas já foram feitas nos últimos anos, coletivas, individuais, associativas, para tentar mudar um pouco essa percepção, não só da nossa área, né, de que a gente faz é correto, é seguro, é muito controlado e é bom. É bom o que nós fazemos. Nós fazemos coisas que são inclusive, favoráveis à sustentabilidade. O que acontece, eu acho, é um pouco que existe uma disputa de concepções aí muito maior do que a gente consegue comunicar. A ideologia está presente nessa matéria dos defensivos e mais, nesse conflito que não existe entre meio ambiente e agricultura. O que a gente tem que conseguir desfazer, Marcelo, é muito maior do que uma percepção ali, outra aqui. É a ideia, duas ideias. É a ideia de que a agricultura e o meio ambiente estão desconectados. Isso é um erro, e isso é tratado politicamente de forma muito eficiente por organizações não governamentais, por uma agenda internacional e pela opinião pública brasileira, pela mídia, pela percepção das universidades brasileiras, pelos professores. Há uma percepção que foi construída durante décadas de que a agricultura ela não tem relação com o meio ambiente, que ela é ruim para o meio ambiente. E tudo que está relacionado à agricultura, como nossa atividade, por exemplo, ela também é ruim e ela é nefasta para o meio ambiente. Nós somos conhecidos como vendedor de veneno. A nossa legislação estabelece o termo agrotóxico. Em nenhum lugar do mundo estabelece-se em lei o termo agrotóxico. O termo internacional é pesticides, né? Mas aqui não, aqui é agrotóxico. Então, até o legislador já tem uma visão do que a gente faz preconceituosa e equivocada. Então, a nossa luta é muito maior do que qualquer outra coisa, porque nós já somos entendidos pela opinião pública como uma coisa ruim. Tanto o agrotóxico, quanto os organismos geneticamente modificados, que também foram crucificados durante muito tempo, né? A ideia de que os OGMs fazem mal para a saúde, que os organismos geneticamente modificados são resultado da ação humana que está brincando de Deus e não deveria interferir na genética. Todas essas explicações que são complexas, porque são fenômenos complexos, são difíceis de fazer em um minuto de forma simples. E tem uma agenda paralela de organizações muito ricas e muito articuladas para fazer o trabalho oposto, que até hoje eu não consigo identificar muito bem a razão fundamental disso. Quer dizer, o trabalho que se faz intenso, inclusive no Ministério Público, contra os defensivos agrícolas, é avassalador. É uma coisa assim, qualquer criança de 5 anos no Brasil já nasceu aprendendo que agrodefensivo é veneno e associa isso com coisa ruim. Ninguém olha para um defensivo agrícola e fala, isso daqui é como se fosse um medicamento para a planta. Se você usar direitinho, a planta fica saudável, assim como uma aspirina. Se você tomar uma aspirina para sua dor de cabeça, você sara. Se você tomar 20 aspirinas, você morre. E assim é para tudo na vida, né? A gente cansa de dar esses exemplos. O Ministério Público tem dito, agrotóxico mata. Água mata. Se você tomar 20 litros de água agora, você morre. Então, as coisas são comunicadas de um jeito, Marcelo, que é muito difícil você fazer uma comunicação eficiente para reverter um estigma que já existe contra o defensivo, e numa visão maior, a visão negativa que se tem da agricultura, que essa sim eu acho que dá para a gente mudar mais rápido, porque a gente tem código florestal, a gente tem práticas inteligentes, práticas, comprovação de que a maioria dos agricultores trabalha de forma certa, e, enfim, é uma questão de tempo, eu acho, para conseguir reverter isso. Christian, e como vocês têm impulsionado a inovação, vamos dizer assim? Como que a CropLife tem puxado isso nas empresas? E a CropLife tem sido um fórum também de aproximar as empresas para desenvolver coisas em conjunto?
Porque eu penso assim, muitas vezes as empresas trabalham isoladamente, né, vamos dizer assim, e se elas pudessem eleger algumas áreas, desenvolver algumas pesquisas conjuntas, né, igual a gente tem visto aí, por exemplo, o fato da Tesla ter deslanchado muito no carro elétrico, de alguma forma fez com que a BMW, a Mercedes, outras empresas se aproximassem e tentassem criar ações conjuntas para poder aumentar a competitividade e fazer com que o custo da pesquisa se tornasse mais barato, né? Vamos dizer assim. Então, você sente isso nos seus fóruns aí, a possibilidade de alguns trabalhos conjuntos? A gente consegue, Marcelo, a gente consegue fazer trabalhos conjuntos. Não é sempre. Algumas coisas você vai ter esse aspecto mais individual, de concorrência, quem sai na frente, né? E os aspectos são muito fáceis de você juntar. Por exemplo, a questão de ilegais. A questão de ilegais é de interesse coletivo. Por mais que as empresas tenham as suas atuações e suas equipes, as maiores têm equipes de combate à ilegalidade, etc., quando você traz isso para um ambiente coletivo, você fica muito mais forte. Todos os acordos de cooperação com Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Receita Federal, Polícia de Fronteira, todo esse universo de Estado, é muito mais fácil de você fazer, Ministério da Justiça, você fazer com a CropLife do que fazer uma empresa sozinha. Então, quando sim, são fáceis as atividades. Outras vezes não são. Outras vezes, por exemplo, rastreabilidade, a gente falava sobre isso. Algumas empresas querem fazer a dela. Ela quer ficar na frente da outra. Então, lidar com essa questão aí do que é coletivo e o que não é o nosso dia a dia. Tem muita atividade coletiva, dá para fazer, mas às vezes também não dá. Quer dizer, essa questão de produtos ilegais, importação não oficial e tal, isso há uns 5, 10 anos atrás aí tinha índices bem altos, né? Chegava a se falar em algo de 15%, 20% do adicional ao mercado oficial aí no uso de defensivos, né? E esses trabalhos conjuntos que vocês fazem, que as próprias empresas fazem, isso conseguiu reduzir, minimizar esse problema, Christian? não. Na verdade, você falou o número certo. Continua sendo estimado o número de 20% de produto tanto contrabandeado, quanto falsificado, quanto vendido como produto que não é produto, ou até produto roubado. Todo o universo de contravenção é calculado em torno de 2 bilhões de dólares ano. É uma enormidade. A gente tem, a partir da CropLife, uma ação específica, uma pessoa e uma equipe direcionada para cuidar desse tema. Já começou a surgir os primeiros resultados. Há um mês atrás, a gente conseguiu, através desse trabalho, fazer uma apreensão em Goiás, junto com a polícia de Goiás, de 100 toneladas, que era mais ou menos a média do que a gente pegava o ano inteiro, ano a ano. Nós pegamos só em uma unidade de contravenção o que a gente pegava no ano inteiro, em média, até o ano passado. Então, é uma área, Marcelo, que se a gente entrar para valer, nós vamos se surpreender, porque tem muita atividade. Sabe por quê? Porque são produtos caros. São produtos que você encontra, por exemplo, gráficas clandestinas que fazem o rótulo tão bem feito que nem o alemão da BASF e da Bayer consegue diferenciar com o que ele faz lá. Porque são produtos que valem muito dinheiro. Então, depois do cigarro, da prostituição, das armas e das drogas, os defensivos já estão entre os produtos mais que fazem parte da contravenção. Então, é um tema muito sério, muito grande, e está na nossa pauta já como uma das prioridades da atividade. Começou agora, está tendo os primeiros resultados. E aí eu te pergunto, será que a Universidade Rio Branco, lá que forma os nossos embaixadores, os nossos cônsuls, será que essas instituições que preparam esses profissionais, eles estão preparando esses profissionais com esse viés para que eles sejam os vendedores do Brasil lá fora, né?
Outra pergunta: será que os ministros das Relações Exteriores têm sabido dar esse tom para as embaixadas e os consulados se tornarem grandes aliados dos empresários para vender o país lá fora e criar esses acordos comerciais? Né? Eu fico com a sensação que tem um longo caminho a ser percorrido aí, Roberto. Marcelo, você colocou o dedo numa ferida muito perigosa, viu? Muito inflamada. Quando eu fui ministro, em 2003, você lembra, eu fiz uma reforma no Ministério e criei no Ministério da Agricultura uma Secretaria de Relações Internacionais. Por quê? Porque a minha sensação era a mesma sua. Não havia no Itamaraty, que é um organismo maravilhoso, com gente muito bem preparada para a questão diplomática, mas não havia lá uma visão muito clara de comércio, né? Então, eu criei uma Secretaria de Relações Internacionais, que foi um sucesso, aproximou o Itamaraty, hoje é muito ligado ao Itamaraty, e assim, mesmo mais tarde, eu criei os adidos agrícolas. Eu consegui que havia uma resistência do Itamaraty para adidos agrícolas, por razões ancestrais lá, que eles tinham problemas de adidos de outra natureza. Hoje, os adidos agrícolas já são 23. Quando eu criei, consegui criar no máximo para 8 países. Agora só tem 23. E eles estão fazendo um papel, esse papel que está falando aí, mostrando lá fora o que eu hago brasileiro. Eu tenho viajado bastante pelo... Bom, antes da pandemia, eu não viajo mais nada. Mas eu viajei, fui pela China, Japão, Europa, União Europeia, para visitar lá Bruxelas e também Genebra. Nossos adidos agrícolas estão fazendo um papel maravilhoso, complementando os embaixadores e ajudando e auxiliando embaixadores a conhecerem mais o nosso trabalho. Tanto é verdade que eu tenho sido até instado, Marcelo, por embaixadores para escrever artigos para os boletins e revistas das embaixadas para mostrar o agro brasileiro. Esse é o papel, resultado dos adidos agrícolas trabalhando. Então, eu vou dizer para você, uma resposta difícil para te falar para você. O Itamaraty não tem essa visão comercial, não tinha. Agora, não é universal. Tem embaixadores absolutamente extraordinários nessa área. Eu conheci o embaixador, não sei se você se lembra do Clodoaldo Guenei, foi embaixador na China durante 5 anos, ele se aposentou do Itamaraty e veio trabalhar comigo na GV. E montamos até um programa Brasil-China muito grande, tem um livro publicado muito grande. Infelizmente, o Clodoaldo faleceu depois de uma cirurgia cardíaca, com as coisas e faleceu. Mas era um homem de visão comercial de fato. E outros embaixadores brasileiros tiveram, o Sérgio Amaral, que foi embaixador dos Estados Unidos, tem essa visão comercial muito clara, o Rubens Barbosa, tem alguns embaixadores que têm essa visão. O Flávio D'Amico, que hoje é embaixador do Paraguai, é um cara maravilhoso, espetacular, mas não é universal, não são todos. Então, os adidos agrícolas e a área internacional do Ministério da Agricultura. O Roberto, antigamente o agro sofria muito por falta de crédito e basicamente era o banco governamental, no caso o Banco do Brasil, que tinha o papel de financiar a agricultura brasileira. O agro brasileiro evoluiu, cresceu, se profissionalizou, hoje é muito competitivo, é respeitado e os bancos privados hoje têm crescido muito no financiamento rural, as próprias cooperativas de crédito, o Sicob, o Sicredi, têm crescido também. Cressol. Né? Cressol. As fintechs que estão vindo aí, né? Muitas interessadas, muitas delas a gente vê que estão estudando o agro e tal. O que você projeta para os próximos 10 anos? Você acha que tanto a agroindústria quanto os distribuidores, as cooperativas, vão poder exercer o seu papel sem se preocupar com financiamento, porque essas instituições financeiras vão conseguir cobrir 100% da necessidade do financiamento da agricultura brasileira? Ou você acha que vai ser um processo misto? Como você está projetando esse futuro do financiamento agrícola? Bom, Marcelo, agora você mexeu numa coisa central também. Você se lembra, quando eu estava no Ministério da Agricultura, eu criei esses novos certificados da agricultura, o LCA, o CRA, CDCA, CWA,
a gente chama de sopinha de letrinhas. Quando eu criei isso, e também apoiei as cooperativas de crédito, eu tinha a expectativa, a visão de que o crédito rural oficial tenderia a diminuir até desaparecer com o tempo. Então, a minha visão era essa aí, e hoje eu estou mais acentuado ainda nessa direção, Marcelo. Eu defendo, está perguntando o que eu estou achando na frente, eu defendo um tema, Marcelo, que eu vou te propor agora, um tema que estou escrevendo sobre ele muito ultimamente, que eu estou chamando de quadrilátero da renda no agro. O que eu estou propondo, Marcelo? Muito com base naquela experiência que eu já contei para você da Europa no pós-guerra. Né? Primeira coisa, seguro rural. Você se lembra, eu tomei posse 1º de janeiro de 2003 no Ministério da Agricultura, a primeira coisa que eu tratei foi o seguro rural. Fizemos a lei em 2003, graças ao apoio que eu tive muito forte da Frente Parlamentar da Agropecuária, o governo estava ainda acordando, então consegui fazer a lei do seguro rural. Era coisa que eu lutava há 30 anos pelo seguro rural. Por quê? Porque o seguro rural é o único instrumento que estabiliza a renda do produtor rural sob qualquer circunstância, de caráter climático ou de caráter mercadológico. Né? Os preços caem, a oferta diminui, então a gente tinha que ter um seguro rural. Então, lutei pelo seguro rural. Infelizmente, o governo não cumpriu o papel dele e nunca colocou no orçamento recursos adequados para o seguro, a tal ponto que o seguro tem 17 anos já de idade, não tem nem 10% da área brasileira segurada. A Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura hoje, mudou isso aí. Ela dobrou o recurso orçamentário para o seguro, ainda é muito pouco, mas ela sabe disso, e vai aumentar daqui para frente cada vez mais o seguro rural. Então, eu defendo um seguro rural forte. A agricultura é uma atividade de risco complicado, então o seguro tem que ser muito forte. Vai nos Estados Unidos, vê se tem banco Estados Unidos emprestando dinheiro para o produtor rural. Não, todo banco empresta, porque tem seguro. O seguro garante o produtor e o banco. E o vendedor de insumos tem uma cadeia produtiva fica tranquila com o seguro rural. A primeira coisa, um seguro digno desse nome, com vigor e expressão digna da agricultura brasileira. Agora, uma seguradora não vai segurar ninguém que não use tecnologia moderna. Então, primeiro pé é o seguro, segundo pé é a tecnologia. Então, a tecnologia, a inovação tem que ser transmitida para todo mundo. E aqui o papel das cooperativas é central, porque o pequeno produtor, são tantas inovações tecnológicas tão profundas que estão acontecendo, às vezes o cara não tem nem tempo nem de saber que tem uma novidade técnica para incorporar. Então, tecnologia. A primeira coisa, então, é tecnologia para todo mundo ter seguro. Quando não tiver seguro, vai ter crédito. Todo mundo vai querer mais do Brasil. Com esses documentos todos aí, o LCA, CDCA, CPR, tudo que tem hoje, e mais o seguro funcionando com tecnologia, todo banco vai querer dar dinheiro. Não vai precisar aquele negócio do compulsório no Banco Central, senão não aplica dinheiro para a agricultura. Vai acabar esse negócio de compulsório. Vai todo mundo dar dinheiro para a agricultura, porque vai ser uma coisa rentável e totalmente sem problemas de adimplência. E, por último, para fechar o quadrante, então, tecnologia gera o seguro, gera o crédito, e, por último, tem que ter um mecanismo de preço, ou de bandas de preço, para que o seguro eventualmente seja prestado com base num valor pré-estabelecido para a cultura. Isso dá uma renda da agricultura rural. Então, eu estou propondo para você, Marcelo, um quadrilátero de estabilidade da renda. Tecnologia, leva o seguro, leva o crédito, garantido pelo preço de garantia. Isso aí. Mas as cooperativas de crédito e aqueles papéis que eu criei todos, olhando para o futuro, vão criar um colchão de renda que estabiliza a atividade produtiva no campo, porque o nosso problema é a estabilidade. Uma hora dá uma seca, você perde tudo. Uma hora parece uma fitose, você perde tudo. Então, a estabilização é fundamental para ter equilíbrio na atividade produtiva e segurança alimentar. O que você acha que a soja, a Embrapa e a Braquiária fizeram de bom aí nessa conquista? Eu sempre acreditei na ciência e sabia que é através dela que nós criamos inovações. O Brasil era um país tropical e antes não tinha
nenhum país tropical do mundo fosse capaz de produzir o suficiente para si. O Brasil era um deles. Nós importávamos na década de 60, 70, um terço do que consumíamos. Importávamos 100% quase do trigo. Importávamos 50% do leite. A carne, o Uruguai e a Argentina não davam conta de abastecer o Brasil. Nós fomos seus primeiros grandes clientes lá na Austrália, quando ela fez aquele programa que foi muito importante para a pecuária mundial, de fazer variedades de capim novos para aquela região. Nós fomos os primeiros fregueses deles. Isso era muito incômodo, porque nós exportávamos principalmente café. Era 80% da nossa renda internacional, nossa balança comercial, 80% era mantida pelo café. Mas, primeiro, surgiu em 1968 uma seca imprevista no hemisfério norte. O americano perdeu mais de 20% da sua safra, a Europa mais de 30%, e a Ásia perdeu mais de 50%. E o americano, em 1968, teve que parar as exportações, coisa que ele nunca tinha feito. Ele foi obrigado a fazer aquele primeiro embargo não político. Ele fazia embargo político na Guerra Fria com a Rússia, mas pela primeira vez ele teve que fazer um embargo não político, alegando que só tinha nos seus armazéns e silos comida para mais 6 meses do povo americano. Aquilo foi um escândalo. O mundo recebeu aquilo como uma bomba atômica, porque os Estados Unidos dominava totalmente o mercado internacional. Ô, Marcelo, numa semana o alimento dobrou de preço. Depois, por azar nosso, em 1973, véspera quase do governo Geisel, cria-se a OPEP. Você se lembra bem. O petróleo passa de $2,5 a $3 para $11 na semana seguinte. E não parou de subir. 11, 15, 19, 30 e foi embora. E o Brasil importava, nessa época, 80% do petróleo que consumia. O presidente Geisel tinha sido presidente da Petrobras e sabia que com aquela tecnologia existente, nós não teríamos condição de ter petróleo dentro de 20 anos, pelo menos. Ele desenvolveu lá uma equipe que fez e continuou a buscar tecnologia e deu ao Brasil, inclusive, a primazia em descobertas de petróleo de profundidade. Mas, naquela época, não tinha solução. Você imagina, as coisas são difíceis. A primeira coisa que eu propus ao doutor Rondon, e ele, objetivo como era, se você quiser detalhe, eu falei, doutor Rondon, o produtor brasileiro está muito acostumado a fazer o que fazia o seu bisavô, avô, era transcendental, vinha de pai para filho. E o conhecimento na área de agricultura tropical não tinha condição de nem autoabastecimento. Nenhum país do mundo tinha na área tropical. E eu conversei com ele muito aberto. Nós precisamos dar uma demonstração que nós queremos mudança. E quem tem que mudar primeiro é o governo. O governo não pode ser como ele faz hoje. Ele tem que atender de forma racional esse pessoal para eles começarem a pensar em produzir melhor.
Aí ele perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, olha, primeira coisa, tem 32 órgãos trabalhando na agricultura. Todos eles têm dinheiro, mas não resolvem nada porque não tem programa. Eu usei para ele aquela expressão. Se você não sabe onde vai, você não vai a lugar nenhum. E ele entendeu bem. Eu falei, olha, nós, como governo, temos que demonstrar que nós mudamos. E vamos mudar no seguinte: vamos, junto com os produtores, acreditar em projetos bem definidos. E o governo tem que cumprir a sua parte, para nós exigirmos do produtor a outra. O que era a nossa parte? Ajudar na composição do projeto com assistência técnica muito objetiva. Em segundo lugar, mudar a situação do crédito rural. O crédito rural, naquela época, você financiava, era bens de consumo. Você financiava produtos. Eu quero comprar um trator. O gerente do banco te oferecia um cafezinho, lá dentro olhava o seu cadastro. Qual é o trator que você quer? Eu quero esse trator aqui de 80 cavalos. Quanto ele custa? 70 mil reais. Ele falou, pode comprar. Não sabia para que era aquele trator. Se ele botasse como táxi na cidade, não tinha problema nenhum. Mas era assim que era o crédito rural. Eu falei, não pode ser assim. O crédito rural tem que ser para financiar projetos. E quem paga não é o cadastro, é o projeto. Você sabe que o Rondon não era bobo, ele via as coisas com muita rapidez. Mas como é que você quer fazer isso? Eu quero fazer o seguinte, montar um sistema integrado aqui, em que os órgãos parem de prestar serviço paralelo e nós vamos concentrar em projetos. O do Cerrado é um. Depois falei no café, que o Brasil ia reduzir café, que nós tínhamos que aumentar, porque nós não tínhamos alternativa, e foi o que salvou Minas Gerais e salva até hoje. Nós produzimos hoje 52% do café brasileiro. Foi o Rondon que fez isso. Depois comentei com ele algumas outras, a pecuária de leite, a pecuária de corte. Tudo isso nós conversamos muito. Então eu falei com ele, olha, vamos botar ordem nisso. Ele me autorizou a criar o SOAPA, Sistema Operacional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E botei esse pessoal todo debaixo do meu comando. E ele me deu apoio para isso. E assim eu arrumei como arrumar gente, evitar duplicação, trazer projetos objetivos para o governo e que fossem realizáveis. Não criei nada que não fosse possível. E ele acompanhava isso muito atentamente. Ele me dava a corda, mas não me deixava solto, não. É uma expressão bem mineira essa. Ele, com a corda na mão, ele sabia o que eu estava fazendo. E assim nós fizemos. Por exemplo, eu falei com ele, a Secretaria da Agricultura não tem competência para dar assistência técnica. Mas nós temos a cara aqui, que se nós ajudarmos ela faz o que nós vamos querer e vai dar a assistência que nós precisamos. Ele gostou daquilo, nós levamos o Renato Simplício lá para conversar com ele, ele ficou convencido que eu estava certo. Ao invés de contratar a gente, quem contrata é a CAR. Assim nós fizemos. Quando chegou na hora do crédito rural, eu falei com ele, olha, eu já fui 2 vezes ao Delfim e ele está muito resistente. Ele não quer abrir exceção
para modificar o crédito rural por causa desse projeto nosso em Minas. Aí ele foi comigo no Delfim. E esse dia o Delfim só não me espinafrou porque o governo estava lá. Ô, Nélio, você está insistindo muito. Eu não tenho condição de abrir isso, porque eu não tenho só um banco, nem eu tenho um sistema bancário atrás. E eu não dou conta de controlar isso. Aí ele botou como diretor de crédito rural no Banco Central. Você lembra muito bem dele? O Paulo Eucota. Lembro. Aí nós fomos atrás do Paulo Eucota. O Fernando Reis, que era o secretário da Fazenda do Rondon, muito meu amigo, falou, eu passei o cargo para o Paulo Eucota e vamos conversar com ele. Fomos a Brasília, conversando com ele, ele falou a mesma coisa, acho que ele tinha ouvido o Delfim falar para mim. Falei, Nélio, você está querendo um negócio complicado? Falei, não é não, nós vamos mudar, crédito rural tem que financiar projeto, quem paga não pode ser o cadastro, o que paga tem que ser o projeto. Vamos botar esse pessoal a ser capaz de ser empreendedor, que eles vão atender a isso. Agora, para isso, nós temos que ajudar. Eu sei que nós fizemos muita homenagem para ele em Minas, até que um dia, ele, num jantar daqueles que o Rondon ofereceu, ele falou, Paulo Neto está muito insistente, vocês têm um banco de desenvolvimento, eu vou botar X milhões de reais. Naquela época não era real, não, era de cruzeiro mesmo. No banco, e vocês tomam conta. Se tiver problema, é com vocês. Era tudo que eu queria. Porque com o Banco de Desenvolvimento, eu estava em casa. Era o Lúcio Ascensão, era o Joãozinho, era todo mundo, meus amigos. Ele botou esse dinheiro lá. Ô Marcelo, assim nasceu o Projeto Cerrado. Porque nós pegamos os economistas do banco, pegamos o pessoal da CAR, fizemos um treinamento deles, foi um negócio assim violento. E depois soltamos esse pessoal, e veja, os primeiros caras que nós conseguimos foi a laço, porque o pessoal, para mudar, eles não são fáceis. E outra coisa, eu não acreditava no governo. E eu estava fazendo uma proposta muito agressiva. Falei, olha, o governo mudou e você vai experimentar isso. Você sabe que não foi fácil, não, mas nós arrumamos uns 20 doidos mais pioneiros aí, principalmente no Cerrado e no Triângulo e no Alto Paranaíba, e fizemos os primeiros projetos. O projeto era feito meticulosamente. Os primeiros, o secretário participava disso. Eu queria saber como é que era, o que ia fazer, como ia fazer, quanto é que custava, tudo isso. E botei a equipe de agrônomo e economista para resolver o problema. E assim eles montaram os primeiros projetos. Bem, meus amigos, estamos aqui fechando o último programa de retrospectivas do Líderes do Agro, que apresentou a visão, o pensamento estratégico dos principais líderes do setor e também dos presidentes de associações de classe que representam a cadeia do agronegócio brasileiro. Espero que vocês tenham curtido bastante aí essas retrospectivas e agora, na próxima semana, espero vocês ao vivo com uma retomada do programa Líderes do Agro 2022. Um abraço a vocês, se cuidem e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.